Muito bem, eu estava conferindo um dos últimos tweets do professor Olavo de Carvalho no seu perfil de Twitter, né? O próprio Olavo, em que ele tece algumas críticas bastante sintéticas e, como sempre, verdadeiras e geniais, né? Terrivelmente certeiras, sobre a situação política do país, seja atual, seja a situação passada, histórica. E o Twitter que eu me refiro é vamos dizer assim, é a alfinetada que ele deu com relação à escolha, né, à indicação do presidente Jair Bolsonaro à vacância no STF, né, cujo privilégio caiu para a então autoridade política Cássio Nunes, que eu não conhecia e que, segundo consta, fez sua carreira no PT. Né. Então, para alguns, isso pode ser uma estratégia do presidente, para outros, é apenas um erro imperdoável. Né. Para alguns pode ser meia boca, pode ser uma estratégia que não vai dar certo, pode ser que ele esteja sendo cooptado pela esquerda, pode ser que ele esteja sendo ingênuo, né? Pode ser que ele esteja fazendo esse caso pensar, não se sabe. Né? O governo dele ainda está correndo. Outros jornalistas, estudiosos, né, menos experientes, menos geniais que o professor Olavo, porém não menos inteligentes, né, seguindo nessa linha, também teceram as suas críticas. O Rodrigo Constantino, os jornalistas da Jovem Pan ali, o Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, por exemplo, e todos eles souberam comentar a coisa, né? É só que esse comentário, assim, seguindo aqui, vou seguir os lemas aqui do professor Olavo de Carvalho nas suas aulas de filosofia. Né? São comentários provisórios, porque o governo ainda está correndo, vamos dizer, a coisa ainda está rolando. Né? Muita água vai vir, não se sabe se ele não vai voltar atrás ou não. Então, são comentários provisórios que, vamos dizer, eles se endereçam à situação atual, que ainda não se concretizou, né? Não chegou ao seu termo, né? A coisa está correndo. Mas eu percebi que muitos youtubers, pessoal que gosta de moralizar bastante pela internet, começaram a declarar que estão retirando apoio oficialmente ao presidente por causa dessa cagada dele, essa burrice. Tá. E muitos deles disseram que estão dispostos a voltar atrás, né, a reconhecerem que erraram e voltar a apoiar o presidente. Mas daí eu penso, gente, né, seguindo o lema os valiosíssimos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho nas suas aulas de filosofia, né, ele fala assim: todo estudante sério, todo cientista sério, né, estudante cientista, quem está numa busca séria, comprometida, né, pelo conhecimento, tem que aprender a conviver com o estado de dúvida. Isso ele sempre explica. Né? Situações mais prementes, como ele mesmo explica, mais urgentes, da vida cotidiana, você vai pagar conta, você tem que, né, tirar dúvidas no banco, você tem que, sei lá, ir no médico, tirar dúvidas sobre a sua saúde. Bom, essas coisas são urgentes porque são da vida prática. Né? Mas agora, com relação à busca do conhecimento, à busca da verdade, bom, qual que é a verdade do governo Jair Bolsonaro? Por enquanto ele está num determinado estado de coisas, né? Mas ele ainda não está concluído. Para o governo PT, já que o PT basicamente praticamente saiu do poder, né, grande parte dele, embora ainda exerça uma influência, mas em termos de governo, oficialmente ele não está mais lá, ele pode ser julgado. Né, e as pautas da Lava Jato estão aí para isso. Mas se for para a pessoa ficar assim, pula fora, pula dentro, pula fora, pula dentro, né, conforme as decisões do presidente, pô, qual que é a maturidade disso? Qual que é a inteligência disso? Você não precisa nem ficar a favor nem contra, você tem que contemplar, você tem que tornar-se um espectador sério disso tudo aí. Né? Seja um espectador perplexo, seja um espectador curioso. Você tem que observar como, né, também uma das grandes colaboradoras do professor Olavo de Carvalho, Luciana Amato, uma vez me explicou: não fique a favor nem contra, apenas narre a situação, como muitos jornalistas, bons jornalistas, estão fazendo, como o próprio professor Olavo está fazendo. Claro que a crítica dele parece definitiva, mas não é. É que ele já percebe, ele tem
né? Ele é genial e experiente ao ponto de perceber que isso no futuro pode dar uma cagada feia, né? Mas ele não pode ter uma previsão total, 100% certeira. Geralmente as previsões dele se confirmam, mas nem todas, né? Mas eu posso até dizer que alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, num belíssimo curso que ele fez sobre o livro Os Demônios, de Dostoiévski, ele aconselhava as pessoas a sair do Brasil. Hoje ele não está aconselhando, né? Naquele momento, ele acreditava que era melhor. Mas hoje ele não, o Brasil está melhorando. E as pessoas, né, ele até, né, a intenção dele é o contrário, que as pessoas fiquem aqui e melhorem o país, né? Então, aí fica esse bando de moleque aí no YouTube. Ah, tô fora, ah, tô retirando apoio, ah, não quero mais saber de política. Porra, o que é isso, meu? Parece as fases da Lua. Um exemplo disso é aquele canal daquele rapaz lá, aquele ignorante. Tem um canal divertido, informativo, realmente. Mas o cara tá sempre com deprê, o cara assim parece meio bipolar. Ah, eu vou sair do YouTube, ah, agora eu vou entrar no YouTube, ah, eu tô, não acredito mais em política, ah, agora eu tô com o Jair Bolsonaro, agora eu não tô mais, mas porra, meu, né? Pô, seja um, cresce, meu. Pô, perceba que você tem que observar a situação e esperar as coisas chegar ao seu termo. Essa é a atitude do estudante sério. É isso que o professor Olavo me ensinou, o que eu aprendi com ele, né? Você pode até ficar decepcionado. Pô, mas qual ser humano não decepciona, meu Deus do céu? Qual ser humano? Né? Outra, o presidente Jair Bolsonaro, né, o atual presidente Jair Bolsonaro, quando na sua campanha presidencial, tomou uma estocada no abdômen. Quer dizer, o cara está sendo perseguido desde que ele decidiu tornar-se candidato à presidência. Já antes, já não era visto com bons olhos, por estar ligado aos conservadores, à liberação das armas, né, aos militares, né, enfim, a todos os valores que são contrários às pautas da esquerda. E quando se tornou presidente, ele só vem enfrentando dificuldade atrás de dificuldade. Então fica difícil para o cara, né? Então se ele está fazendo certo ou errado, eu não sei. Se é uma estratégia ou se é uma cagada dele, eu realmente não sei ainda. Eu, pelo menos, dentro da minha insignificância, eu não sei perceber isso. É só com o tempo que eu vou perceber. Vou também seguir o lema de São Tomás de Aquino, que está muito bem expresso ali na Súmula contra os Gentios, muito citado também pelo professor Olavo de Carvalho, que a verdade é filha do tempo, né? Então não é questão de apoiar ou retirar apoio. A questão é observar a coisa até o fim, né? Ele tem mais 2 anos ainda de mandato. Está terminando o segundo ano do mandato dele, tem mais 2 anos pela frente. E eu percebo um monte de gente que só fica falando em reeleição. Não, é com Jair Bolsonaro a reeleição. A gente não sabe, meu. A gente não sabe como é que vai estar em outubro, novembro de 2022. Não sabemos a que ponto as coisas vão chegar lá. Pode ser que melhor, pode ser que não. Pode ser que até lá ele caia. Pode ser que ele até sofra um impeachment, né, nesse meio tempo. A gente não sabe, meu. Mesmo o professor Olavo, com toda a genialidade dele, com toda a eficiência dele, ainda assim a coisa pode sair fora do controle. Como o próprio professor Olavo uma vez explicou, é como estar conduzindo uma boiada. De repente a boiada pode estourar para uma direção diferente e você não pode fazer nada, você não vai ter como segurá-la, você não vai ter força suficiente, né? Então eu não sei se o pessoal assim é tão apressado. E outra, não precisa bancar o idiota como aquele o Leonardo Bruno, né, o Conde lá, que fica achando que as pessoas estão se sacrificando à toa para esse governo. Quem, né? São alguns que estão se sacrificando, não é o povo que está se sacrificando. O povo acredita que há alguma esperança de se melhorar o país com a presença do Jair Bolsonaro, mas ninguém está ali o dia inteiro, ninguém está acendendo vela para o presidente Jair Bolsonaro. Da mesma maneira, né, que quer dizer, não há necessidade de nem de ser totalmente a favor, nem de ser totalmente contra. A necessidade é de se observar a coisa, né? É de prestar atenção, independentemente se você votou ou não no Jair Bolsonaro. Observe como é que as coisas funcionam e tente não opinar tanto,
tente aprender sobre o que é política, né? Então, para que idealizar também? Então, quer dizer, não precisa se sacrificar, mas também não precisa idealizar a coisa. Parece assim que com a entrada do presidente Jair Bolsonaro é acreditar assim que sei lá, é um pensamento mágico, né? De uma hora para outra o Brasil vai melhorar 100%, vai se tornar 100% conservador, a favor dos valores cristãos, é, da propriedade, né, da posse de armas, enfim. Essa coisa não se dá do dia para a noite e nem dá para esperar que tudo isso se realize. Nem tudo isso aí vai se realizar e nem o que se realizar nem vai se realizar com aquela perfeição almejada. Então eu não entendo, de um idealismo incipiente se cai para uma decepção definitiva, né, de certos tipinhos aí da internet, né, assim, é o troço daí, nesse caso até o Paulo Guiraldelli, apesar da estupidez daquele cara, mas ele tem razão, ele parece um pêndulo, vai de um extremo para o outro. É só isso que eu acho que ele disse de genial. Quem encabeçou o movimento para melhorar, para conscientizar mais o povo foi o professor Olavo por meio da sua obra. Eu sei porque eu fui aluno dele durante mais de 10 anos. Continuo sendo um aluno indireto dele. A obra dele que conscientizou, inclusive, que até incentivou até a articulação da presença do presidente Jair Bolsonaro, do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, influenciou até isso. Então, tudo isso se dá, como o próprio professor Olavo explica, num processo longo. E as coisas podem melhorar ou podem piorar. Eu acredito que tendam a melhorar cada vez mais. E quando se chegar num ponto não de melhora definitiva, mas num ponto em que as coisas melhorem para valer mesmo, comecem a funcionar bem, talvez eu mesmo já não esteja aqui, a minha geração já não esteja mais aqui nesse mundo, né? Mas eu não entendo para que esse radicalismo, né, por parte das pessoas. Quer dizer, o cara não tem o direito de errar, né? O presidente não tem o direito de errar, não precisa se sacrificar para esse governo, mas também não precisa idealizar tanto, a ponto de que o cara, né, não pode dar um tropeço para todo mundo já acreditar que o cara já está flertando com a esquerda, que o cara não... O professor lá pode dizer isso porque ele sabe prever, mas fica assim, o que é? O cara tá jogando ali o milho para galinha e vai todo mundo catando os milho, que nem galinha, engolindo sem verificar o que é. Não que o professor Olavo esteja falando errado, claro que ele está falando certo, só que a questão é a seguinte, gente, você tem que procurar entender o que ele está falando. Quando ele coloca um tweet lá no perfil dele, criticando essa atitude, essa escolha do presidente Jair Bolsonaro, ele não está abrindo mão, ele não está retirando apoio nem nada, né? Ele está apenas criticando uma atitude do presidente. Ele está fazendo uma chamada de atenção que ele acredita que possa, quiçá, demover o presidente dessa escolha. Mas não que ele está retirando apoio nem nada. Ele faz algumas críticas, ele fala, o Brasil é um país com uma forte tendência totalitária, né, esquerdista, com um presidente conservador de fachada. Por enquanto é isso. É o que ele está vendo. Mas pode mudar, e quando mudar ele vai explicar. Ele está sempre acompanhando bem o processo, soltando algumas sentenças que explicam o momento, e não algo definitivo. Mas o pessoal que fica ciscando aí, que não sabe aprender, não sabe estudar, né, está sempre pronto para largar a mão ou mergulhar de cabeça. Então é gente ingênua, é gente imatura mesmo, sabe? Apenas observe e narre as coisas, tá? Porque se você não tem nenhuma alternativa e se você mesmo não saberia o que fazer se estivesse lá no lugar do presidente, então é melhor você apenas observar, meu amigo. Senão você vai só falar besteira. O professor Olavo sabe que não é fácil essa tarefa de presidente, mas ele sabe os pontos, vamos dizer assim, os pontos mais sensíveis, sabe tocar nos pontos sensíveis da coisa, né? Mas ele sabe tocar nos pontos sensíveis porque ele tem muita experiência e muita inteligência, né? Então aproveite isso, leia os posts, os tweets do professor Olavo,
as críticas dele, e medite sobre isso. E não saia tirando conclusão, nem repetindo, papagaiando, macaqueando o que ele está falando. Ok?